Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqueles que vão assistir depois no YouTube, e sejam muito bem-vindos você que está aí de todo o Brasil, que vai acompanhar, que vai assistir ao vivo aqui pelo Facebook, se já estiver transmitindo pelo Facebook. Então no YouTube já vai estar apresentando, e agora vamos fazer a nossa entrada no Facebook, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, vocês que vão estar aí me assistindo pelo Facebook. É um prazer e uma alegria imensa estar junto com vocês, né? Sabendo aí que o som deve estar saindo aí dentro. Deixa eu só conferir se o áudio de fato está saindo com boa qualidade. Está tudo ok no áudio, então podemos continuar na nossa transmissão. Então, você, meu amigo do Facebook, me segue. Seja muito bem-vindo, uma alegria imensa, um prazer estar sempre com vocês aqui, todos os, todos os dias que são possíveis estar com vocês. Esse é o programa Palavra Viva, o programa que tem por finalidade tentar trazer, tentar trazer trazer de volta o conceito de que nós precisamos urgentemente voltar a fazer aquilo que os reformados fizeram após a reforma, né? Os nossos irmãos lá do início, os puritanos que liam a palavra de Deus e ensinavam a palavra de Deus numa leitura expositiva da palavra de Deus. Isso era feito lá, só que isso foi abandonado e hoje nós não temos mais essa cultura e por isso nossas igrejas estão aí completamente na UTI, no estado já de vegetação, porque foi abandonado, Cristo foi abandonado pela palavra, tá? Porque a forma e a maneira de se conhecer e viver em comunhão e ter um relacionamento com Cristo e com o Pai é pela leitura, pela exposição da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Sem essa exposição, sem esse entendimento, não tem como ter um relacionamento pessoal com Cristo. Então, é necessário. Por isso, Palavra Viva, para tentar trazer de volta esse espírito de novo dentro das igrejas para voltar à exposição da palavra de Deus. Então eu tô com o meu programa aqui no canal no YouTube, é no canal Palavra do Avivamento e no Facebook é Alex Cristão. Então eu estou fazendo leituras, já tenho a leitura de o primeiro capítulo de Gênesis até o livro de Levítico, parei no livro de Números, mas vou continuar, porque é necessário eu ler o Evangelho de João para poder explicar onde é que Jesus Cristo se encaixa em toda a lei, em toda a aliança no Velho Testamento, né? A aliança e a nova aliança. Então por quê? Porque nós temos uma mudança de aliança. Nós temos o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança e temos o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Então há uma necessidade de mudança nessa aliança, certo? Então, eu vou, hoje nós vamos ler aqui o capítulo, né, do, do, do livro de Hebreus. O sacrifício único da nova aliança é superior a muitos sacrifícios da antiga aliança. Não a muito, mas a todo o sacrifício da velha aliança foi substituído pelo sacrifício da nova aliança. Isso é uma necessidade de esclarecimento dentro da igreja, dentro do povo de Deus, para poder ter a compreensão do que de fato está após a morte de Cristo. O que isso significa? O cristão, depois que o cristão se converte, que ele passa pelo processo, que ele é uma criança e ele vai crescendo na palavra,
conforme ele vai lendo a Bíblia, ele vai entendendo aquilo que Deus preparou para que a igreja viva nela, através da leitura expositiva da palavra de Deus, o cristão vai crescendo e vai amadurecendo e vai se aperfeiçoando no conhecimento de Deus, de como Deus planejou e realizou e cumpriu o seu plano que ele tinha antes da fundação do mundo para a vinda dele mesmo na pessoa do seu filho amado, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, tá? Então, há uma necessidade que o crente cresça, amadureça cada vez mais dentro da palavra de Deus. Então, por isso, eu venho sempre trazendo essa pregação, esse ensinamento da leitura da palavra, leitura expositiva, expondo o texto e falando o que o escritor quis dizer nessa parte do texto, tá? Eu vou fazer um outro vídeo que eu quero explicar uma coisa muito interessante, que até lá no meu serviço com o meu patrão eu acabei debatendo e falando para ele. E eu acho que eu vou fazer um vídeo separado, só para vocês terem noção do assunto que acabei. Eu estava lutando há muito tempo para poder entender e acabei essa exposição aqui acabou entrando completamente no entendimento sobre esse assunto. Então, vou deixar aí que é o assunto, eu posso fazer outro vídeo. Talvez amanhã eu faça um vídeo sobre esse assunto para trazer o pleno entendimento, porque é muito interessante. Eu vou só dar uma palhinha por cima e depois eu vou fazer um vídeo separado, somente com qualidade boa, tá? Tá falando do Cristo é o sacrifício perfeito e Cristo é o mediador de uma nova aliança ou de um novo testamento. Então o escritor de Hebreus ele vai tratar aqui especificamente sobre testamento, o mediador. Quando chega aqui no verso 15 de Hebreus, ó, Hebreus 15 aqui, ó. Por isso, por isso, por isso, Cristo, né, que derramou de uma vez, Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu. Ele entrou no tabernáculo do céu, não no tabernáculo da terra. Não que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Com seu sangue, e não com sangue de bode e de bezerro, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, se todavia, porém, o sangue de bode e bezerro e as cinzas de uma novilha purificava o corpo de quem era cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo purificar nossas consciências das más obras, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, todavia, portanto, ele é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança. Assim como Moisés, a gente aprendeu. Moisés era um mediador da aliança em Êxodo 19:5. Mas segundo Jeremias 31-34, o povo quebrou como nação, não como povo, tá? E sempre existindo um remanescente em Israel, tá? Quero deixar isso bem claro, tá? Como nas autoridades,
que representava todo Israel e todo o povo daquele dia, daquela época, a não ser Moisés e Josué e depois Caleb e a tribo de Levi. O povo de Israel quebrou a aliança já naquele mesmo dia. E Deus renovou a aliança. Êxodo 34, eu já li, veja meu vídeo anterior. Êxodo 34, 10, Deus renova a aliança, só que o mediador é Moisés, com Moisés mediando a aliança renovada. E depois em Deuteronômio 28, Deus também faz uma aliança deuteronômica com o povo. E em Davi, Deus também faz uma aliança com seu servo Davi, prometendo que o filho dele se assentaria no trono de Davi perpetuamente, que é o que vai acontecer no milênio, tá? Então, essas alianças era sombra do que haveria de vir no futuro. Não eram as coisas reais, não era a realidade que seria manifestada por Deus através do seu filho, fazendo algo novo. E ao fazer algo novo, por ele ser o sumo sacerdote, que a gente já entendeu, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem pelo qual o próprio Deus chamou ele, o seu próprio filho diretamente, Salmo 110 lá, 4. Então, segundo essa ordem chamada por Deus e não pelos homens, Cristo é superior a tudo isso, a lei do Antigo Testamento, a essa antiga aliança, e agora a velha aliança sai para dar lugar à nova aliança. E Cristo, agora aqui no capítulo 15, para vocês entenderem, Cristo, ele é o mediador e ele é aquele que traz a lei. Assim como Moisés escreveu no rolo do livro a lei, e ela ficou gravada no rolo, e teve que matar animais para representar a purificação e a outorgação e a promulgação e a ratificação da lei no pé do Monte Horebe, assim também nessa nova aliança, aonde Jesus vai promulgar sua lei, vai estabelecer uma nova aliança, um novo testamento, não mais necessário escrito em pedras, que nem escreveu lá em Êxodo, a partir do verso Êxodo 19, capítulo 19, não mais em tábuas de pedra. Não há mais a necessidade de Deus na igreja, ao trazer essa nova aliança como antecipação daqueles que creem a nós, os gentios, junto com os judeus, ele não coloca mais os termos da lei, ela não vai ficar restrita somente ao papel, e outros mestres e fariseus e doutores da lei em ficar ensinando conhecer o Senhor e amar o Senhor. Porque de uma vez por toda na nova aliança, quando o cristão, ouvindo a palavra de Jesus, o qual a igreja é encarregada de anunciar e proclamar o evangelho da salvação, através do crer em Cristo Jesus, o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa, tira o seu coração de pedra, a tábua de pedra, e muda o coração dessa pessoa, porque ela nasce de novo pelo Espírito Santo de Deus, que faz nascer de novo. Então, o testamento de Deus, que veio com Jesus Cristo, ele é derramado em nossos corações pela palavra de Deus, para que o homem creia. E esse testamento está revelado a nós aqui na Bíblia, começando por Mateus até no final. Todo o conhecimento de Cristo no Novo Testamento, e tudo que ele ensinou e tudo que ele diz, e o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Essa é a lei. E esse
Essa é a lei que entra em vigor a partir de Cristo Jesus. Tomai o meu fardo, que é leve e suave. Eu sou manso e humilde de coração. Tomai o meu fardo, que é leve e suave. É apenas crer em Cristo Jesus. Então Jesus, ele traz essa nova lei e ele traz esse novo testamento. Então Hebreus vai dizer assim, ó, pois por isso, amor, por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Então, ele é mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam. E aqui quando fala, né, todos que são chamados, ó, todos que são chamados, no 15, né? Deixa eu ver aqui se tem uma referência aqui. Não, não tem uma. Deixa eu ver aqui na RC, Hebreus 9, 15. Eu vou explicar direitinho porque é muito importante isso aqui. Ter o pleno entendimento disso aqui. Na versão ARC diz assim, e por isso é mediador de um novo testamento. Ó, ou pacto, né? O pacto. A gente chama de pacto também. 1 Timóteo 2, 25. 1 Timóteo 2, 25. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Então só há um mediador, né? Tá? Em primeiro, deixa eu trazer aqui para que vocês vejam. Tá? Em primeiro Timóteo 2:5. Aqui, ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Jesus Cristo. Depois, Romanos 3:25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Romanos 3:5. Vamos ver Romanos 3:5. 3:25. 3:25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados dantes cometidos. Estou mostrando que ele é o mediador dessa aliança. 1 Pedro 3,18, ARC, Bíblia ARC, que estou vendo a Bíblia aqui do lado, tá? Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. É 1 Pedro 3. 1 Pedro 3:18. Para vocês verem. 18 aqui. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu a morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E por isso é mediador de um novo testamento, o pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou
Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi, porque o primeiro testamento, aqui no caso, né, não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo e aspergiu tanto o mesmo livro como o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem dado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pois como Cristo sofreu, por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna, que foi herança eterna, tá bom? Herança. Está falando de uma herança. Uma herança eterna. Ela já existia, mas ela ainda não tinha sido dada. Só que em Cristo Jesus, Jesus vem e traz essas coisas reais, que é o verdadeiro. Que o Velho Testamento, a Velha Aliança, falava apenas daquilo que era o real, mas que não veio, que ainda não tinha descido. Por quê? Porque são coisas celestiais e não podia ser purificado. Essas coisas celestiais não podia ser purificado com sangue de bodes e ovelhas e bezerros. Né? Não podia ser purificado. Porque as coisas celestiais só é purificado com sangue de alguém que é celestial. Tá? Não de alguém que é, não de coisas terrenas. Vocês estão entendendo? Porque são coisas superiores. Herança eterna. Então, essas coisas celestiais, todas as bênçãos celestiais, foi trazido com Cristo para ser dado à sua igreja. Primeiro foi oferecido ao seu povo, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas de Deus. Tá vendo? É de Deus, nascemos de Deus, somos herança de Deus, somos homens celestiais. Se somos homens celestiais, a nossa herança é celestial, não é herança terrena. Quem tem herança terrena é Israel. Por isso que eu digo, os amilenistas estão errados. Israel não é igreja e igreja não é Israel. Nenhum é outro e nem o outro é um. Nós somos algo novo, é algo que nunca existiu. Nós recebemos uma herança que estava no céu e que agora desceu com Cristo, e ele veio com essa herança para dar todo aquele que crê e confia em Cristo Jesus e entrega a sua vida a ele. É uma herança. Então ele vai dar uma herança. Receberam uma herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Então ele também morreu para cumprir a antiga aliança, para eles ficarem livres dela. Por quê? Porque quem deu a aliança, quem deu a lei e os termos da lei, foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo, que estava com Moisés, o anjo do Senhor que estava lá no monte, falando com ele. Tá? Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa, enquanto ela ainda estiver viva. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. Então, enquanto Cristo estava vivo, a nova aliança não entrou em vigor. O Novo Testamento não entrou em vigor. Por quê? Porque estava com Cristo os termos da aliança, ele estava explicando e falando e anunciando os termos da aliança, que ia entrar em vigor, e que o povo tinha que entrar no caminho da nova aliança, para que quando ele morresse, eles recebessem a nova aliança em seu coração e fosse ratificado isso neles. Por quê? Porque como ele tem o termo, e ele é o testador, e ele é quem dá
É a partir dele, tudo é dele, mas ele deixa o testamento para os filhos receberem. Então, como uma aliança, como um testamento, ela só entra em vigor quando o testador morre, e Deus mandou Jesus nos trazer a nova aliança, um novo testamento. Então era necessário, assim como as coisas, a aliança de Êxodo 19:5 e Êxodo 34:10 e depois Êxodo 28, só entra em vigor com o quê? Quando o testador morre. Quando o sangue é derramado para comprovar que o testamento tem validade. Vocês estão entendendo? Vocês estão captando? Então, no passado, Deus colocou como válido a antiga aliança e o Novo Testamento a partir de morte de animais e não do testador, que no caso seria o próprio Deus, porque Deus não morre, certo? Mas aquilo era uma sombra do que é real, que foi trazido com Cristo, que a realidade estava no céu. O que Moisés fez com a lei, com a aliança e o testamento e os sacrifícios, era apenas sombra da realidade que viria, que era Cristo, que ia trazer a realidade eterna. Então ele vem com o testamento para nos entregar aquilo que é definitivo, tanto para a nação de Israel como para os gentios, para nós, todos os povos, línguas e nações. Só que é necessário que esse testador ele morra para que aqueles o qual está prometido o testamento, os bens, o qual será dividido os bens que será dado, o testador, no caso aqui uma figura, o pai de família, né, o testador que fez um testamento, fica guardado, né, num banco, em algum canto, né, ou em juízo, ou pelos próprios filhos e parentes, porque o moribundo, né, na hora de morrer, ele pode deixar o seu desejo em testamento. Mas enquanto ele não morre, essas coisas não passam a pertencer aos filhos. Então Jesus veio em carne, trazendo todas as bênçãos da salvação eterna para os filhos de Deus, ele representando toda a raça humana e seu próprio povo judeu. E o que aconteceu com ele para que entrasse em vigor o testamento? E por isso, até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos, aí foi aspergido, né? Depois de ler todos os mandamentos da lei, o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes e também água e aspergiu com ramos de isopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. E em seguida disse: esse é o sangue que confirma a aliança que Deus fez com vocês. Então, dessa forma foi estabelecida a antiga aliança, o antigo do pacto, o antigo testamento, aquele testamento. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados no serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu, as coisas, assim há representações, as representações das coisas do céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. Então, com sangue de animais foi feito. Por quê? Porque o sangue do animal representava o sangue de Cristo que haveria de vir no futuro. Então, era apenas sombra. Então, eles, pela fé, tinham que crer que Deus estabeleceu aquela norma, aquela aliança, aquela forma de fazer, e que Deus os aceitava a partir do cumprimento da lei que eles obedecia e cumpria todo aquele ritual. Mas para Deus, isso só era aceito se eles fizessem com fé. Só que eles não faziam isso com fé, porque eles rejeitaram o próprio Deus em seu coração, a nação, o pacto feito lá no Êxodo 19:5, que Jeremias 31:31 vai dizer, Deus vai dizer por meio de Jeremias que eles quebraram aquela aliança, o pacto, e que Deus ia
fazer uma nova aliança. E que a igreja já desfruta dos aspectos dessa nova aliança, que será de falta ratificada e será de fato ratificada com o povo de Deus, quando o próprio Cristo vier, no final da tribulação, dos 7 anos de Daniel que ainda falta acontecer, e todo Israel se converterá e eles entrarão. Essa aliança será ratificada sobre Israel. Mas a igreja de Deus, composta pelos gentios e pelos judeus, já desfruta dessa aliança colocada em nós, derramadas em nós pelo sangue de Cristo, que une todas as coisas, une todos os povos, línguas e nações. Já nesse tempo presente. Mas Deus voltará a tratar com o seu povo. Então, se aquela aliança só era ratificada com sangue, que representava o sangue de Cristo, e eles tinham que crer e fazer aquilo, não tendo o entendimento de Cristo, porque Cristo não foi revelado a eles, de forma alguma. Porque Cristo era o próprio Deus, que viria no futuro cumprir e derramar o seu sangue para o quê? Para que o testamento entrasse em vigor. Tá? Para que o Novo Testamento entrasse em vigor. Ele veio como sendo 100% homem, herdeiro de todas as coisas, trazendo todas as bênçãos, todo o Novo Testamento, e assim ele vai fazer o quê? As verdadeiras coisas celestiais, todas as bênçãos celestiais, proposta e trazida e derramada em nós, através de Jesus, através da vida dele, ele falando de Mateus, até final de Apocalipse, ele sendo revelado. Essas verdadeiras coisas que são do céu, as verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele não precisaria ter morrido. Ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte e sacrifício. Tá? As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Então, o que isso significa? Da mesma forma, aspergiu o sangue no tabernáculo. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. O que isso significa? O que significa é o que aconteceu aqui, ó. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna, que foi prometida, porque Cristo morreu para libertar do castigo do pecado gravemente cometido na primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. Tá vendo? Tá aqui no verso 16. Deixa eu ver aqui se temos aqui no verso 16. Gálatas 3. Porque onde há testamento é necessário que tenha a morte do testador. Porque um testamento Gálatas, Paulo vai falar um pouco sobre Gálatas 3,15. Vou ver aqui. 3,15. Irmão, apresento-lhes um exemplo da vida diária.
ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança ou testamento. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe que a Escritura não diz é a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Então, ninguém pode acrescentar algo a uma aliança ou a um testamento. Então, Deus tinha feito uma promessa, tinha dado um testamento a Abraão, dizendo que no seu descendente, no singular, não no plural, Gálatas está dizendo, serão abençoadas e benditas todas as nações da terra. Então, o que isso significa? Isso significa que em Abraão, Deus prometeu a Abraão, deu um testamento para quê? Para que a bênção, para que todas as nações fossem abençoadas no descendente de Abraão. Pois bem, quem é Jesus? Descendente de Abraão. Então ele veio com todas as bênçãos celestial para nos dar e trazer salvação a todas as nações, tribos e línguas e povos. Ele veio com esse testamento. Só que o testamento só tem valentia, só tem valor, só passa a vigorar se o testador morrer. Se o testador não morrer, não entra. Né? Porque os filhos só são herdeiros após a morte do testador. Assim, o que Cristo fez? Morreu. Ele morre, que é isso que Hebreus está dizendo. Ele morre para que o testamento trazido por ele, as bênçãos prometidas no Antigo Testamento, pudesse entrar em vigor. E essa promessa foi feita a Abraão. E Deus não pode mentir. E Deus não mentiu. Então, por isso que Deus veio como testador da nova aliança. E para que a aliança, para que o testamento entrasse em vigor, ele morreu. Ele morreu como homem. Ele morreu porque ele representava todo o povo. Ele representava o descendente de Abraão. Ele representava o filho de Davi, o rei, né, sucessor a Davi, herdeiro de todas as coisas, de todas as bênçãos. E então Jesus morre. Então esse texto de Hebreus, o que o texto de Hebreus aqui está dizendo é isso. Jesus morreu para quê? Não só para nos purificar e nos limpar de todos os nossos pecados, que esse é o sentido maior para pagar o nosso pecado, mas ele também morre no sentido de que aquele que traz o Novo Testamento, para garantir que todo o Novo Testamento foi dado a nós como herança e não tem como voltar atrás, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque uma vez que foi dado o testamento e o testador morre, a lei entra em vigor. Você está entendendo? A lei entra em vigor. Então, tudo aquilo que a gente leu lá no Evangelho de João, que Jesus diz que ele obedecia o Pai e que ele veio fazer a vontade de Deus e cumprir e fazer a obra de Deus aqui na terra, cumprindo a obra que Deus tinha dado a ele, que era o quê? A lei de Deus em Jesus Cristo, que é o quê? Que é o Novo Testamento. Então Jesus cumpriu todos os requisitos que estava no Testamento. No Testamento dado por Deus, e aí você vai ter que ler o Evangelho de João, por isso que eu falo, se não lê, não consegue entender e compreender corretamente o porquê Jesus está falando daquela maneira nos Evangelhos. No Testamento, na lei que foi dada a Jesus, lá constava que ele tinha que morrer. É isso mesmo. E aonde está isso? Isaías 53. Isaías 53 constava, era a lei de Deus a respeito do Filho do homem, a respeito do Filho de Deus.
Lá estava. Lá já estava. E Jesus estava cumprindo aquilo que Deus deu a ele para ele cumprir. Que faz parte de todo o pacote da bênção derramado para nós. Então, dentro do pacote das nossas bênçãos, da nossa herança, no nosso testamento, constava que o Filho de Deus, Isaías 53, teria que dar a vida dele a nosso favor. Então, uma escolha prévia, antecipada de Deus. Foi Deus quem fez isso. Isso se chama lá em Efésios 2, se chama graça. Graça se chama favor imerecido. Deus nos deu, fez um favor, o qual nós não merecíamos. E nos deu como herança. Olha que coisa maravilhosa. E nos deu como herança a morte do seu primogênito, do seu próprio filho por nós. Então não é uma escolha minha, não é por obra minha, não é pelo que eu faço. Aqui em Hebreus, ó. Hebreus não. Efésios. Efésios 2, ó. Vocês estavam mortos por causa das suas desobediências e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, e obedecendo aos comandantes dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. 3. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Eram, por natureza, merecedores da ira. Não tínhamos aqueles que tinham a lei não obedecia, estavam mortos debaixo da lei, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, tá vendo? Uma herança. Ele nos deu vida junto com Cristo. E pela graça vocês são salvos, pela graça. Graça aqui é favor imerecido. Eu não mereci o favor, mas ele deu graça, favor imerecido. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nele nos domínios celestiais, tá vendo? Ó, nos fez sentar nos domínios celestiais. Por quê? Porque nós somos do céu, nós não somos da terra. Então, como nós somos do céu, somos coisas do céu e não coisas da terra, como o povo de Israel pertence à terra, as promessas para eles são promessas terrenas, eles tinham um culto terreno. Nós somos do prestar culto e louvar a Deus das coisas do céu e não da terra. Nós somos celestial. Então Deus mandou Jesus com todo o testamento para nos dar que nós somos do celestial e não dos terrenos, né? Nos domínios, ó, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, favor imerecido, por meio da fé, porque eu creio em Jesus e sua morte e ressurreição. Isso não vem de vocês, não vem de nós, não é algo que nós fizemos. Deus mandou Jesus vir com esse testamento, com essa graça imerecida para nos dar, sem exigir nada em troca. A lei exigia obediência à lei, e por isso o povo vivia com temor. Por quê? Porque eles não tinham coração de carne, mas tinham coração de pedra. Em Cristo Jesus, que traz a nova aliança, ele vem com um testamento que não exige nada em troca, porque ele já tinha dado a Abraão, já tinha dado a Davi, que seria dessa forma. Que seria o quê? Ele abençoaria todas as nações no descendente dele. E ele não pediu nada em troca. Ele não disse, ó, se as nações me obedecerem, quando vier o meu descendente, se elas me seguirem, se elas me obedecerem, aí eu vou salvar os gentios através do seu descendente. Não. Ele simplesmente disse para Abraão, e benditos serão todas as nações no seu descendente. Então, quer dizer, ele prometeu a Abraão, ele deu um testamento a Abraão, falou, Abraão, esse testamento
fica aí com você, de gerações a gerações, passando de geração em geração, que aqui a palavra de Deus, né, que foi passado, foi escrito, né, a palavra é o testamento de Deus. A palavra, ó, o Velho Testamento é o testamento de Deus prometido, que viria entrar em vigor, tá? Mas o testamento que entra em vigor é as promessas a Abraão, tá? Não a lei, porque a lei veio para os transgressores. E a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja de transgressores da lei, porque nós não estamos debaixo da lei, porque o gentio não fazia parte da lei. O povo judeu fazia parte da lei. Por isso, Cristo também é o sumo sacerdote do povo de Israel e da nação de Israel, que como sacerdote perfeito em Israel, ele cumpriu toda a lei e morreu no lugar daqueles que creem, dos remanescentes que creem. Tá? E no final todo Israel se converterá e crerão em Jesus, que nem diz Zacarias, olharão e chorarão e prantearão, né? Como choraram os egípcios lá quando os primogênitos morreram. Então, no dia do aperto de Israel, que todos os seus inimigos os cercarão para destruir, no final da tribulação, eles vão, né? Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então, Jesus virá como rei. E eles olharão a Jesus transpassado, e eles falam, o Machia, né? Yeshua, aquele que veio no passado, é o nosso Salvador, e nós o matamos e o rejeitamos. Então, eles vão chorar copiosamente e vão lamentar pela rejeição. E se converterá, e toda a nação se converterá. E a graça será derramada para eles, sem exigir nada deles, nada em troca, obediência à lei, nada. Porque daí eles entenderão completamente. E todo Israel será salvo. Que nem diz o testamento para eles, que eles serão salvos. Mas nós, a igreja, somos algo que não faz parte dessa salvação final de Israel. Nós já recebemos por antecipação, por quê? Porque somos algo novo, criado por Deus antes da fundação do mundo, para existir e para receber de graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva. Dádiva é presente de Deus. Deus nos deu de presente. Por quê? Porque ele cumpriu a promessa a Abraão de que nós, os gentios, seríamos abençoados. E como Deus não tinha por quem jurar algo maior do que ele mesmo para jurar diante de Abraão, o Senhor Deus ele se comprometeu com a sua própria palavra, que ele faria isso. Então, como ele se comprometeu por si próprio, é juramento dele, com ele mesmo. Então ele não pode esperar nada dos gentios. Ele não pode esperar nada, porque todos já estavam mortos. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Então não é por algo bom, não é porque eu fui buscar Deus, porque foi Deus que me buscou. Ele já me tinha como seu filho antes da fundação do mundo. Prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Tá vendo? Pois somos obra-prima de Deus. É o final da obra-prima. Então, qual é a obra-prima de Deus? A obra-prima de Deus foi feita lá no Jardim do Éden? A obra-prima, o final, o grande finale, aquilo que que é a obra-prima, o mais perfeito, o mais puro, o mais acabado, foi Adão? A obra-prima de Deus foi Abraão? Foi Adão? Foi Eva? Não, não foi. A obra-prima de Deus é a igreja. Que ela é de judeus convertidos e todos os gentios que recebeu o quê? A herança trazida por Jesus Cristo, e ele morreu para que ela tivesse efeito legal. Como ela é uma herança e ela não exige que eu faça nada para merecê-la, então ela é ratificada de uma vez por todas. E para que isso seja efetivo, Deus, Evangelho de João 14, derrama em nossos corações e dentro de nós o Espírito Santo que ratifica, muda o nosso coração, transforma o homem da morte para a vida,
e faz com que o nosso espírito nasça de novo. João 6,63. Porque o espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, da onde é que o homem nasce? Da palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Então, por isso que a igreja tem que semear a palavra. A igreja tem que sair urgentemente, semear a palavra e ensinar a Bíblia. A igreja está errada, por isso que está na UTI morrendo. Pois somos obras-primas de Deus. E em Pedro, 1 Pedro 2,9, diz o quê? Nós somos o quê? Vocês, porém, são povo escolhido. Nós somos um povo escolhido de dentro de todos os povos. Reinos de sacerdote. Agora nós somos reinos de sacerdote. Era o que Deus prometeu para... Quando Deus tira Israel da terra do Egito, disse a eles: e vocês serão para mim reinos de sacerdotes. Só que isso não pôde ser cumprido neles, porque eles adoraram o bezerro de ouro. Então Deus chamou a tribo de Levi para ministrar aos sacerdotes, até que Deus perdoasse eles de todos aqueles pecados que eles cometeu durante a vida toda, até Cristo vir. Eles ficaram como nação rejeitando Cristo. E não pôde ser uma nação de reinos de sacerdotes. Agora nós, porém, somos povo escolhidos de Deus. Vós, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas isso aí está lá no Evangelho de João, primeiro capítulo do Evangelho de João. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram da carne e do sangue, mas de Deus. Está vendo? Nós somos celestial. Aquele que é do céu é celestial. Como Cristo é o sumo sacerdote, e nós somos como ele é, mas ainda não somos na carne, mas somos no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós somos como Cristo. Nós somos o quê? Sacerdotes para anunciar a nação santa. Todos são sacerdotes, são chamados a exercer um ministério na casa celestial de Deus, comunicando o quê? Comunicando o quê? Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que vos chama. É comunicar, espalhar a palavra de Deus. Tá? Comunicar, falhar, mostrar como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como é proclamar, é anunciar esse Novo Testamento. Falar, Jesus veio, trouxe o Novo Testamento, veio com o Novo Testamento, que estava com Deus, que não existia antes. Ele veio e para que a gente tomasse posse dessas bênçãos e salvação eterna, ele morre para confirmar. E na morte dele nós somos limpos, lavados e remidos de todos os nossos pecados. E a sua morte confirma que o testamento agora entra em vigor para nós. Por quê? Porque foi nos dado. Porque quando alguém faz um testamento, ele dá para os herdeiros o testamento. Agora nós temos o testamento na mão. E agora Paulo vai falar em várias cartas, agora que nós somos de Cristo e nós tomamos posse da nossa bênção, temos o Novo Testamento na mão, podemos chegar com confiança no trono da graça de Deus e colocar Jesus como nosso testador. Falar, ele morreu e deixou e garantiu que agora nós somos herdeiros. Por quê? Porque ele desceu com este testamento, que são as promessas da salvação e redenção eterna. Ele veio com esse testamento e nos deu. E para confirmar que é nosso direito à herança, ele morreu e deixou conosco. E agora o Pai nos recebe. Por quê? Porque o sangue de Cristo, que morreu para que o testamento entrasse em vigor,
não só para que o testamento entrasse em vigor, mas como sangue puro, 100%, né, 100% santo e puro, nos purifica de todo o pecado e derrama do seu espírito para que tenhamos um espírito que nasce de novo e que nos arrependamos do nosso pecado, nossos erros, sejamos salvos em Cristo. Eu já estou 55 minutos falando sobre isso e não entrei na leitura, mas nós vamos entrar na leitura. Tá? Então é disso que se trata aqui, quando fala Hebreus 9, a partir do 15. O testamento, ó, o testamento, tá vendo? O testamento só torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ele ainda estiver vivo, o testamento não entra em vigor. Então quem é que teve que morrer para que o Novo Testamento, para que o testamento entrasse em vigor? As promessas celestiais entrassem em vigor. Nos filhos de Deus escolhidos. Aqueles que são sacerdotes do rei. São sacerdotes de Deus, que nem Pedro fala. Jesus. Jesus morreu para que o testamento entrasse em vigor. De uma vez por toda. Então, se ele deu a promessa da salvação eterna de uma vez por toda, ninguém pode tomar a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Ninguém. Não existe esse negócio de perca de salvação. Isso é a pior bobagem que alguém inventou, que é uma teoria ariana, né, de Ariel, e depois, né, outro líder religioso da Igreja Romana, né, criou essa ideia de que só há salvação de quem faz boas obras. Se o crente pecar, ele perde a salvação. Que é ensinada é a teologia da teoria, né, da libertação, que é ensinado aí pela Igreja Romana e entre os pentecostais, que acreditam em perca de salvação. Não existe perca de salvação, porque os bens que o testador ministrou e nos deu é uma herança irrevogável, eu não posso revogar. E o Espírito Santo derramado é a garantia e a certeza de que o homem e o Filho de Deus não vai retroagir e não vai voltar atrás. A salvação eterna dada, prometida, ela não é baseada em obras. Ela é baseada no testamento que Jesus trouxe e morreu para que ele entrasse em vigor e não pode ser revertido. Que nem um filho que recebe a herança do pai e ele não pode reverter isso, é dele, é propriedade dele. Não tem como outra pessoa de fora, não tem como um inimigo ou qualquer outra pessoa vir tomar o que é dele, é dele. O pai lhe deu como herança, sem exigir nada dele. É dele definitivamente, de uma vez por todas. Então é isso que quer dizer esse texto aqui que eu queria deixar para vocês aí. Talvez eu faça um corte disso aqui para me colocar aí, né? Mas nós vamos prosseguir, porque depois de entender isso aqui, depois de entendermos aí o testamento e o testador, agora nós vamos para ler o capítulo 10 de Hebreus. Tá bom? O capítulo 10 de Hebreus, e vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Agora nós vamos entrar no capítulo 10 de Hebreus. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para todos aqueles, Senhor, que vão assistir, que vão ver depois, que vão acompanhar. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que eles possam entender e compreender essa verdade. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, derrama da tua graça, do teu poder sobre todos esses que vão estar acompanhando e assistindo. Senhor, derrama. Derrama do teu poder e da tua graça. Pessoal, vou ter que responder rápido aqui a alguém no WhatsApp. Senhor, obrigado por tudo. Deus abençoe esse estudo. Abençoe o que nós vamos ler agora. Todo aquele que está assistindo, todo aquele que vai assistir depois. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Pai querido, porque não há outro Deus além do Senhor. Abençoe esse trabalho. Abençoe esse canal. Palavra do Avivamento. Abençoe, Senhor, esse programa do Avivamento. Programa do Palavra Viva. E que todos possam, Senhor, ter um entendimento aberto para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Pronto, já deixei o recado. Então, vamos para a leitura, aí do lado. A lei constitui apenas uma sombra. A lei constitui uma sombra, não a realidade. A realidade é Cristo. A lei, o Velho Testamento, a Torá, era apenas a sombra daquilo que é definitivo que viria. A lei constitui apenas uma sombra, um deslumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivesse esse poder, já não precisaria existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados, tá? Da transgressão lá em Adão, de uma vez por todas. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: Aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito no livro, no livro. Isso está lá em Salmo 46. Mas eu acho que tem alguma coisa aqui ainda. Diz: Sacrifício e oferta não quiseste. Sacrifício, Salmo 40, verso 6 a 8. É o Salmo 40. O Salmo 40. Só para a gente entender aqui. Salmo Salmo 48, 46. Nem tem prazer em oferta e sacrifício. Não tens prazer em ofertas e em sacrifício. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exigiste holocausto nem oferta pelo pecado. Então eu disse: Aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Porque a lei está no coração e não na carne. O povo. Então esse salmo aqui está falando de Cristo, que tinha a lei de Deus no coração, como homem, para obedecê-la, tá? Porque nenhum do povo de Israel teve a lei no coração, somente Cristo, que era homem perfeito e cumpriu toda a lei. Também Jeremias 6, verso 20. Seis, 20. De nada adianta me oferecer incenso doce de Sabá. Fique com os seus calamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos. Seu sacrifício não tem aroma agradável para mim. Ah, tá vendo? Deus rejeitando aí o sacrifício. E Amós 5:21.
Sinto imenso desprezo por suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Tá vendo? Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Então, quer dizer, Deus aqui estava já estava rejeitando, já não queria mais, né? Esse tipo de sacrifício. O sacrifício que ele queria é o sacrifício. Ele só ia aceitar o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Cristo. Então, né? Aqui. Aqui estou fazendo tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro, Cristo disse: não quisesse sacrifício, nem oferta, nem holocausto, nem outras ofertas, nem te agradasse delas, embora seja exigida pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Ele cancela a primeira aliança, aqui pode ser testamento, tá? Ele cancela o primeiro testamento, que era o testamento que exigia a morte. Por isso que ele tem que cancelar o Velho Testamento, porque no Velho Testamento exigia a morte daqueles que não tinham o coração perfeito para com Deus. Como Israel nunca teve o coração perfeito para com Deus, como nação, então ele cancela aquela aliança a estabelecer um novo conceito com Israel, tá? Baseado nas promessas a Abraão, que é um antecedente, que não foi feito como aliança condicionada, porque a aliança com Abraão foi incondicional e a aliança com Israel foi condicionada no se. Se me obedecerem, se seguirem, se ouvirem, se derem atenção, se fizerem isso ou se fizerem aquilo. Tudo para Israel estava debaixo de um se, que os colocava em medo e temor. Tá? Mas a nova aliança em Cristo, Cristo não vem com um testamento recheado de si. Se vocês me ouvirem, se vocês me seguirem, se vocês me obedecerem. Não. A salvação e a restauração daqueles que creem é sem si. Tá? Porque ele prometeu a Abraão que os gentios seriam abençoados no descendente dele. Então, quando ele diz serão abençoados, ele não pôs condição nem para Abraão e nem para essas nações que serão abençoadas. Ele não pôs condição. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo, de uma vez por todas, tá vendo? Pois, por isso que tem que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e buscar um entendimento para poder entender. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas, tá vendo? Pois a vontade, o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o testamento. É o que Jesus trouxe. Jesus não falou? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Tá? As obras que eu realizo, eu não realizo por mim mesmo. Foi meu Pai que as me deu para realizar. Esse é o testamento. O testamento que Deus deu a Cristo, ele é um testamento recheado de duas partes. O que Cristo tinha que fazer e depois que ele fizesse o que a primeira parte do testamento, que era para Cristo realizar, como Filho perfeito de Deus aqui na terra em carne, ele morreria para quê? Para que as bênçãos da morte do testador pudesse valer, pudesse servir, pudesse passar as bênçãos dele, as bênçãos que eram todas dele, pudesse passar para os seus irmãos, para os seus amigos, que nem ele disse. Eu já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe das coisas da casa. Eu chamo de amigo, chamo de filho, porque o filho sim ouve todas as coisas do pai. E o filho recebe as bênçãos do testamento. Então Jesus veio com mandamentos e ordenanças, com um testamento cheio de ordenanças para que Jesus ministrasse na casa de Deus e fizesse. E depois dele ministrar tudo isso, através do derramado do Espírito Santo,
todas as bênçãos e garantia do testamento entrassem em vigor na igreja de Deus. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados. No testamento de Deus a Jesus, no testamento lá estava escrito que Jesus tinha que morrer pelo pecado do povo. E aonde é que está isso? Ah, Deus escreveu no céu. Ah, não tem como saber. Israel está até hoje. Ai, tudo isso aí que aconteceu com Cristo, né? Por que Deus não disse? Deus disse, vocês é que não quis crer. Aonde é que Deus disse sobre isso? E ele anunciou. Porque Deus disse, tudo que eu vou fazer, eu antecipo anunciando pelos meus profetas. Para que quando acontecer, vocês creiam que foi eu que disse. Aonde é que está essa vontade aqui, ó, de Deus? Para que Cristo morresse? Vamos ver? Tem como ver? Tem como ver. Foi anunciado 700 anos. 700 anos. Foi dito a eles. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? Quem creu na mensagem de Jesus? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo quem? Jesus, homem, cresceu em sua presença, como tem um broto verde, como raiz em uma terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. O povo de Israel não viu nada que atrai, não viu, não conseguiu, não vendo Jesus, não foi atraído por nada. Foi desprezado e rejeitado. Eles rejeitaram a Jesus. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Aí, ó, o testamento de Deus. Ó. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que ele sofria, que seu sofrimento era castigo de Deus. Maldito de Deus todo aquele que for pendurado no madeiro. Penduraram a Jesus para dizer que era castigo de Deus. Foi isso que eles disseram. Se tu és o filho de Deus, então que ele venha te salvar agora. Zombando de Jesus. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Pelo pecado dele mesmo. Não foi isso que os fariseus e os sacerdotes, Caifás e Anás, e todos os disseram a Jesus? Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa do nosso pecado. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós andávamos desviados como ovelha. Deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. Efésios 2. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele. Yahvé, o tetagrama aqui, né? O nome de Deus. Senhor, está tudo em maiúsculo. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Ah, então era plano de Deus. Olha o testamento de Deus aqui, ó. Anunciado previamente. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes. De sua vida ser cortada no meio do caminho, com 33 anos. Não havia cometido nenhuma injustiça. E nem jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Jesus, ó, confirmando. O testamento de Jesus confirmando para Israel. E até hoje Israel não entendeu isso. Quando, Israel, você acordará? Quando seus inimigos te sitiarem e te cercar.
Aí vocês clamarão, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Aí vocês verão a quem transpassaram. E chorarão e plantearão ele como no dia que plantearam o filho primogênito lá na saída do Egito. Fazia parte do plano do Senhor, o testamento. Jesus veio com o testamento que Deus revelou previamente para que quando Jesus revelasse isso, Israel como nação visse e crescem. Mas eles não creram. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, mas de Deus. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Tá? É do plano de Deus, não do plano dos homens. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Ele terá muitos descendentes como ele. Por isso, Pedro diz que nós somos o quê? Nação santa, sacerdócio real de Deus, nação escolhida e separada por Deus. Ele terá muitos descendentes. Terá vida longa, é vida sem fim. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. O plano do Senhor, o testamento do Senhor prosperará nas mãos de Jesus. Tá vendo que coisa maravilhosa? Quando ele vê, né, tudo que é resultado de sua angústia, ficará satisfeito. Então, toda a angústia de Cristo que recebeu a ira de Deus, né, a amarga ira de Deus sobre todos os inimigos de Deus, que foram salvos previamente por Deus, que creram em Cristo Jesus, então Deus ficará por satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos ou justificados, pois levará sobre si o pecado deles. E eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, e intercedeu pelos pecadores. Tá vendo? Então aqui se comprovou isso, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta pelo corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar o serviço sagrado e oferecer repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Final da tribulação. Porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Jeremias 31, 31. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Jeremias 31, 34, parte B. Só uma parte do Jeremias 31, 34 se cumpriu, não todo Jeremias 31, 34. Tá? Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Tá vendo agora? Podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Não aqui no Santíssimo em tabernáculo e templo feito por mão humana. No Santíssimo no céu, porque nós somos do céu. E agora nós podemos entrar na presença de Deus. Por quê? Porque o Novo Testamento nos garante essa entrada. Porque Cristo morreu para que esse testamento entrasse em vigor a nosso favor. E assim nós recebemos por herança a entrada nas portas celestiais no céu. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo, tá vendo? Então, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo, é novo, não é velho. É um novo caminho, tá? É um novo e vivo, ó. É um caminho vivo
vive para sempre, para a eternidade, não é transitório, que nem era as sombras das coisas da antiga aliança, tá? E do ministério do sumo sacerdócio, das coisas através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, governa sobre a casa de Deus, as coisas celestiais, não as coisas terrenas. Entremos com o coração sincero, tá vendo? E plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, fomos perdoados de nossos pecados. E nosso corpo lavado com água pura. Pelo quê? Pelo regenerador sangue de Cristo, pela palavra, Efésios 5, pela lavagem com água. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Obras não feitas por nós, mas por Deus, derramada pelo Espírito Santo em nosso coração para vivermos. Porque as obras que nós devemos praticar não são obras terrenas, não são coisas terrenas, são coisas celestiais, são obras do céu, são práticas que promovem o que é santo e perfeito, o que promove coisas celestiais e não que promove coisas terrenas, como a teologia da libertação, a teologia da prosperidade. E não deixamos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar, se todavia, porém, né, é uma possibilidade, ele não está dizendo que é uma possibilidade. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concedeu graça, deu favor imerecido. Pois conhecemos aquele que diz: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo? Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceu firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasião em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam. Sabia que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre, as coisas celestiais. Portanto, não abram mão dessa firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me alegrarei dele. Mas, todavia, porém, né? Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Tá bom? Então, esse texto de cima é uma possibilidade de que possa acontecer ou não. Não é uma certeza. Mas ele diz, ele ratifica, mas nós somos aqueles que não se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada em Deus. Então aqui a gente
Tem aqui a descrição dessas coisas. E tem a nota dessas coisas, para a gente poder ter um entendimento correto. No 10:5, né, que a gente viu, o capítulo 10:5 diz assim: pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. A citação do 5 ao 9, que é o Salmo 40, 6 e 8, a gente já leu, não segue o texto hebraico por palavra. A regra aplicável a todas as modificações da forma, mas na citação do Novo Testamento, a regra aplicável a todas as modificações da forma nas citações que no Novo Testamento faz do Antigo é que o autor divino de ambos os testamentos, é o mesmo autor, né? É perfeitamente livre para fazer uma declaração e reformular os aspectos meramente formal. A forma variante é reconhecida como íntegra, pois fornece o significado inerente da declaração original. O Espírito Santo, que inspirou o Antigo Testamento, tinha a liberdade de expressar uma citação com palavras diferentes, da mesma forma, que são citações de formas diferentes, né? Quando o autor de Hebreus cita o Velho Testamento, ele modifica as palavras, mas com o mesmo sentido. Da mesma forma que um autor humano pode reformular seus próprios escritos usando outras palavras sem expurgar a exatidão da declaração original. Mateus 6:2. Seja expressa sem erro, né? Que seja expressa sem erro. Aí, do 10:18, né? O 10:18 diz assim: ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelos pecados, né? Aí, resumo de sacrifício. A primeira, né, o que é o resumo, né, da palavra sacrifício. A primeira indicação de um sacrifício encontra-se em Gênesis 3:21. A primeira indicação de um sacrifício, o começo de todo sacrifício para a remissão de pecado, que foi derramado em favor de Adão e Eva, está em Gênesis 3:21. Tá? Então, tem que ler lá o Gênesis 3:21. Em que as túnicas de peles, obviamente, foram extraídas de animais que morreram. Foi um sacrifício que Deus fez. Então, a salvação começa por Deus e termina no próprio Deus. O primeiro exemplo claro de sacrifício está em Gênesis 4:4, que é Abel. Explicado em Hebreus 11:4, que a gente ainda vai ver. A justiça de Abel foi manifesta em seu sacrifício. Sua justiça não foi resultado de seu sacrifício, mas de sua fé de crer e acreditar que era a forma correta que Deus tinha estabelecido de como adorar e buscar o retorno à presença de Deus, era fazendo um sacrifício. Então, pela fé ele fez sem entender, né, que aquela era a forma correta. Tá? Ele sabia que aquela era a forma correta, mas ele não sabia que aquilo apontava para Cristo, que haveria de morrer no futuro e retroagiria para salvar ele. Antes de ser dada a lei, o cabeça de uma família era o sacerdote dessa família. A lei estabelece uma ordem de sacerdotes, os únicos que podiam oferecer sacrifício, Antes da lei, depois de Noé, cada pai, cada membro da casa da família era sacerdote. Por isso, Melquisedeque, cabeça da cidade e rei de Salém, era rei sacerdote, porque ele era o cabeça, o primogênito, e era o rei. Então ele era o cabeça. Era o sacerdote que oficializava diante de Deus, assim como Jó também. A lei estabelece uma ordem de sacerdotes. A lei estabeleceu uma outra ordem de sacerdotes. Os únicos que podiam oferecer sacrifício. Então, na lei tinha Arão como o único que podia oferecer sacrifício. Esses sacrifícios eram sombras, tipos
que expressavam de várias maneiras a culpa e a necessidade que o pecador tinha de Deus. Apontavam para Cristo e foram cumpridos nele. 3. Sacrifício prefigurado nos tipos e explicado no Novo Testamento. O sacrifício de Cristo é penal, Gálatas 3,13, e aí tem todos os outros versículos. Vicário, Levítico 1,4, Isaías 53, 5 e 6, que a gente já leu, 2 Coríntios 5, 21. Voluntário, João 10, 18, Jesus diz, eu dou a minha vida para te torná-la reaver. É redentor, né? É o redentor que redime o povo, Gálatas 3,13, Efésios 1,7, 1 Coríntios 6, 20. É propiciatório, é o sangue que era propiciado lá no Santo do Santo, Romanos 3,25. Reconciliatório, 2 Coríntios 5, 1. Ele é eficaz de uma vez por toda, João 12, 32 e 33, Romanos 5, 19, 9 e 10, 2 Coríntios 5, 21, Efésios 2, 3, Hebreus 9, 11, que a gente já leu, 12, 26, Hebreus 10, 10, 17, 1 João 7, Apocalipse 1, 5, e oferece revelação, João 3, 16. E oferece revelação, João 3,16. E Romanos 3, 25, 26 e 1 João 4, 9. E assim é um entendimento aqui sobre o resumo sobre sacrifícios. Tá? Então assim a gente encerra essa leitura expositiva de Hebreus 10 e o próximo capítulo será Hebreus 11. Tá? Porque aqui é o programa Palavra Viva, e no programa Palavra Viva, hoje a gente teve aí duas explicações de dois fatos para que vocês pudessem entender completamente o que é um testamento e o que é o Velho Testamento, o que significa o Testamento, o Velho Testamento, e o que significa o Novo Testamento, e como Deus cumpriu esse testamento na sua igreja para o seu povo. Então, vamos encerrar por aqui, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua graça bendita derramada em nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Abençoe, Senhor, os corações, todos, Senhor, aqueles que ouviram, acompanharam e assistiram, Senhor. Aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, abençoa. Que a tua palavra entre nas mentes, nos corações, em todos os países, em todas as tribos, línguas e povos. E traça, Senhor, e traga a restauração, a transformação da vida daqueles que querem viver para Ti, ó Pai, numa mudança de vida. Abençoa, Senhor, e transforma a vida de cada um desses, Senhor, que precisa do Senhor todos os dias. Abençoe, Senhor, derrama da Tua graça no final de semana. Todo aquele que assistiu ao vivo pelo Facebook, aquele que vai assistir ainda, que eu vou postar no YouTube, Senhor. Abençoa, Senhor, esses algoritmos, que eles não possam impedir que a tua palavra chegue nas mentes, nos corações, pelo Facebook, pelo YouTube, Senhor. Faça com que essa palavra seja espalhada e que pessoas sintam o desejo no coração verdadeiro de ouvir e assistir toda essa explanação e explicação da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça isso para que o Senhor seja glorificado e para que mais pessoas venham a ser salvas pela tua palavra, que essa palavra entre nos hospitais, nos leitos onde tem pessoas passando problemas difíceis, problemas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, os ajude, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que precisam do Senhor. Amém e amém. Muito obrigado por você que assistiu e ficou aí até agora. Tenha um ótimo final de semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Muito obrigado. Deus os abençoe.